Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Bom, terminamos o primeiro capítulo do nosso livro e agora vamos entrar no segundo capítulo, que fala sobre a pré-história e o surgimento da espécie humana. Hoje nós vamos ver as duas principais teorias que giram em torno do surgimento da espécie humana, e elas são o criacionismo e o evolucionismo. Vamos lá. Como o nome já diz, o criacionismo vem de criação e acredita que Deus teria criado o homem e seus primeiros habitantes na Terra seriam Adão e Eva. Já o evolucionismo vem de evolução e seu precursor dessa teoria foi Charles Darwin, que acredita que o ser humano evolui ao longo dos milhares de anos. Bom, a diferença entre elas, então, é que o criacionismo é uma teoria religiosa, enquanto o evolucionismo é uma teoria científica. Até hoje, essa teoria gera conflitos entre a religião e a ciência. Diferente do que muitas pessoas acham, a teoria da evolução não diz que nós viemos do macaco. Na verdade, o que essa teoria defende é que os animais mais semelhantes a nós seres humanos são os chimpanzés. E mesmo assim, essa teoria não diz que nós, seres humanos, viemos diretamente dos chimpanzés. O que existe, na verdade, é um elo perdido, que seria um ancestral em comum entre nós e os chimpanzés. O elo perdido seria um ancestral em comum que carrega tanto o DNA da espécie humana quanto o DNA dos chimpanzés, mas que não é nem o chimpanzé e nem a espécie humana. Por isso ele é um elo, por isso ele é chamado também de elo perdido, porque não se tem muitas informações sobre esse ancestral, mas acredita-se que ele carregaria um DNA tanto dos chimpanzés quanto da espécie humana e por isso ele forma esse elo entre essas duas espécies. Bom, para que a teoria da evolução fosse formulada, Darwin viajou por diversos continentes, incluindo a América do Sul, África, Europa e também a Oceania, e percebeu que os animais eles eram modificados por algum fator que até então ele não sabia qual era. Então ele entendeu que o meio em que o animal vive interfere no organismo e faz com que esse organismo se modifique e modifique suas características. Anos depois, quando a ciência já pôde evoluir, a gente descobriu que o responsável por causar essas modificações na característica do organismo era o DNA. Você, por exemplo, carrega tanto o DNA do seu pai quanto o DNA da sua mãe. Isso prova que você é modificado, né, conforme as gerações forem passando, né? A sua geração, você não é igual à geração anterior, porque você carrega DNA de dois indivíduos diferentes, sua mãe e o seu pai. Isso faz com que você se modifique em relação ao meio em que você vive. Outra coisa que comprova também essa teoria é que há milhares de anos atrás as girafas existiam girafas tanto de pescoço longo, como a gente conhece hoje, quanto girafas de pescoço um pouco mais curto. O que aconteceu é que o meio, a seleção natural, fez com que as girafas de pescoço mais curto não conseguissem continuar suas gerações, porque elas não conseguiam alcançar as árvores mais altas para comer o seu fruto. E aí, o DNA, se ela não sobrevive, não chega à idade adulta, ela não reproduz e o DNA não segue para as próximas gerações. Então, somente as girafas de pescoço mais longo conseguiram sobreviver e chegar até os dias de hoje. Essa seleção feita pelo DNA sobre os organismos que são melhores adaptados ao meio e que conseguem sobreviver é chamado de seleção natural. Outro exemplo da seleção natural é se a gente imaginar, por exemplo, uma população
de besouros, onde existem besouros verdes e besouros marrons. Agora vamos imaginar que existe um passarinho que só gosta de comer os besouros verdes. Bom, se nessa população de besouros existem os besouros verdes e os besouros marrons, e existe um passarinho que só gosta de comer besouros verdes, os besouros verdes serão sempre atacados. E os besouros marrons só poderão reproduzir com besouros marrons. Então, a característica genética que vai passar para as próximas gerações de besouros serão besouros marrons, e os besouros verdes deixarão de existir. Agora vamos para as nossas anotações. Vamos lá para as nossas anotações aqui. Então, a gente tem o criacionismo e o evolucionismo. Como o nome diz, o criacionismo vem de criação e é uma teoria religiosa, enquanto o evolucionismo vem de evolução e é uma teoria científica. O criacionismo, então, acredita que o homem é uma criação divina e que os primeiros homens foram Adão e Eva. Já o evolucionismo acredita que o homem evolui ao longo de milhares de anos e que entre nós e os nossos ancestrais mais primitivos existe um elo, que seria um ancestral, de ligação entre a nossa espécie, a espécie humana, e os chimpanzés, nosso ancestral primitivo. E esse elo também é chamado de elo perdido. E sobre a nossa seleção natural, o responsável pelas modificações e adaptação do ser vivo no meio é o DNA, que faz as modificações genéticas e melhor adapta o organismo ao meio em que vive. Por enquanto é isso. Beijo, se cuidem.